O assunto do vídeo de hoje é: por que eu amo tanto a Itália? Meu nome é Natasha e esse é o canal Vida Italiana. Antes que eu possa falar pra vocês os motivos do porquê que eu gosto tanto da Itália, eu queria dizer que nem sempre a Itália foi a minha paixão. Na verdade, pra falar bem a verdade, no começo eu até não queria morar na Itália. Eu e o Robson, nós decidimos fazer o reconhecimento da cidadania e acabou que eu não pude fazer o meu, mas ele acabou podendo porque ele encontrou todos os documentos e ele falou que ele iria para a Itália fazer o reconhecimento antes que eu fosse. Aí eu falei, ok, então você vai, faz todo o procedimento, quando você estiver pronto, eu chego e a gente, sei lá, vai morar em um país que fala inglês. Então a minha ideia era morar na Europa, mas procurar um país que falasse inglês, porque eu queria aprender o inglês. Porém, quem ia fazer o processo era o Robson, né? E ele que ia se tornar um cidadão italiano. E eu ia ganhar um permesso, né? Uma permissão pra ficar com ele. E ele falou assim pra mim, não, na verdade, eu quero conhecer mais da Itália. Eu quero ficar no mínimo aí 1 ano. Pra que eu possa conhecer, né? Já que eu tô me tornando um cidadão, eu quero entender um pouco do país, né? Da Itália, da cultura. E eu, né? Meio que não concordando muito com a ideia, eu falei, ok, né? Até mesmo pra que eu pudesse ter a permissão, né? O visto pra ficar com ele, já iria levar alguns meses, né? Então eu já teria que ser obrigada a ficar mais tempo na Itália. Mas enfim, a gente morou, a gente começou, né? Depois que ele fez o processo, a gente foi morar num lugar no norte da Itália. E esse lugar, ele era tipo praticamente no meio do nada. Era uma cidadezinha muito fofa que se chama Marostica. Fica na região ali, né, na região do Vêneto, em Vicenza, e a gente morou ali por 4 meses. E nesses 4 meses eu não tinha contato com nada, assim, nem com o italiano, praticamente nem com a Itália de verdade, nem com a comida, porque a gente fazia a nossa própria comida e a nossa comida na Itália era arroz, feijão e carne. Então, assim, eu praticamente aluguei uma casa na Itália, onde eu levei toda a minha bagagem, cultura e Brasil e fiquei na Itália. Mas numa casa na Itália, mas com toda a ideia ainda de Brasil. Só que passar nesses 4 meses, a gente meio que... A gente não conseguiu um emprego, a gente não falava o italiano. O Robson um pouquinho, eu praticamente nada. E digamos que o nosso dinheiro ali, pagando aluguel, fazendo as compras do mercado, acabou, entendeu? Então a gente tava numa situação complicada e decidimos, né? Ou a gente se esforça de verdade e tenta procurar um emprego, ou a gente voltava pro Brasil, ou a gente ia fazer uma espécie de voluntariado, que eu não conhecia na época, mas o Robson, como ele é um devorador de vídeos do YouTube, ele sabia que podia fazer. E acabou que ele me contou essa opção e eu achei maravilhosa, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar. E essa proposta de voluntariado, ela é da seguinte maneira: você doa o seu tempo, algumas horinhas por dia, alguns dias da semana, e a pessoa que tá te recebendo, ela te doa alimentos, né? E hospedagem. Então, assim, na minha opinião, ele devia ter falado sobre isso antes, porque eu não fazia ideia que isso era possível. E eu falei pra ele, bom, já que isso é possível, então vamos correr, vamos procurar, vamos ver como é que a gente faz pra que a gente possa começar a fazer o voluntariado logo, porque assim abriria um mar de possibilidades, né? Começaríamos a viajar pra economizar dinheiro e ainda assim aprenderíamos a língua, a cultura. Eu comecei a me empolgar nessa fase, né? Pensando, eu vou conhecer mais da Itália, vou conhecer mais os italianos, a comida, e isso me deu um gásinho a mais. E foi a partir daí, né, viajando e conhecendo e fazendo, na verdade já no meu primeiro voluntariado, que eu descobri que eu amo a Itália. E tem alguns fatores que fazem com que eu ame a Itália. O primeiro deles, né, pra mim, são os italianos. Todos os lugares que eu passei, eu tô falando, lógico, das minhas experiências. Eu sei que tem muita gente que reclama de italiano e tem vários problemas, tiveram discussões, fala que italiano é grosso, mas assim, eu não conheço essa realidade, porque eu sempre fui muito bem recebida, eu sempre também fui muito flexível, então não sei se uma coisa compensava a outra, mas
a gente sempre se entendeu, sabe? Eu, até o Robson, com os italianos. Então, pra mim, eles foram sempre muito carinhosos, me ensinaram tanto o idioma quanto as coisas ali do voluntariado, por exemplo, plantar, colher, diversas tarefas eu aprendi com eles. E a Itália, pra mim, sem os italianos, não é Itália. Porque eles têm um jeito diferente de falar, cada região tem o seu modo de ver a sua própria região, eles defendem a própria região. É incrível, por exemplo, o queijo deles. Eles falam, não, o verdadeiro queijo é feito aqui na nossa região. Aí tem por exemplo, um doce que é feito em outra região, eles defendem, não, mas aqui o verdadeiro doce é feito aqui. Então eles são muito regionalistas, mas eles defendem muito o que eles fazem, o que eles produzem. E eles conseguiram me passar tudo isso. E eu acho incrível, porque eu sempre fui muito bem recebida. Como eu falei, eu nunca tive problema. Tiveram várias famílias que me fizeram sentir que eu fazia parte daquela família, sabe? Então, um dos motivos, acho que o maior deles, se não, né, o maior, é que eu realmente amo os italianos, assim, eu sempre tive muito carinho por eles. E a segunda coisa, né, que eu acho que me encantou a partir do momento que eu comecei a viver com os italianos, foi a comida italiana. Então, como eu disse, quando eu morava na Marostica, no meu cantinho, eu só comia comida brasileira, comida que eu fazia ou que o Robson fazia. E a partir do momento que a gente começou a fazer voluntariado, as famílias, elas cozinhavam. A maioria das casas que a gente passou, eles mesmos cozinhavam pra gente. Então, o meu primeiro contato, tirando restaurante, porque a gente sabe que restaurante também maqueia muito pratos, então a comida raiz mesmo eu acabei conhecendo nesses voluntariados. E pra mim, a comida italiana, ela é incrível. Hoje eu me tornei vegetariana, então eu não sei mais o que eu vou encontrar na Itália, sabe? Porque eu amava o queijo, né, parmigiano reggiano, o queijo gorgonzola. E eu tendo me tornado vegetariana estrita, eu não consumo mais nada, nem carne, nem nada de origem animal. E eu gostava muito também da manteiga italiana. E até quero depois fazer um vídeo eu reagindo, sabe? Eu sendo vegetariana na Itália. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Mas eu sei que os queijos italianos, eles não são famosos, eles realmente são muito saborosos, eles são... É uma coisa muito gostosa, só estando na Itália e experimentando pra saber. E não só os queijos, eu descobri que o azeite de oliva deles é incrível. Uma coisa que eu não gostava no Brasil, que é azeitona, sabe? Na Itália eles fazem diferente, eles colocam azeitona embaixo do óleo, temperado, então é outro sabor. Eu cheguei uma vez a comer pão com azeitona. Eu nunca na minha vida imaginei que eu ia comer pão com azeitona e eu comi e, tipo, me saboreava, assim, era maravilhoso. Eu gostei também de conhecer o carciofini, né, que carciof é alcachofra, mas eles fazem em conserva o coração, né, da alcachofra, que se chama carciofini. E isso eles colocam na pizza, eles fazem diversas receitas que eu me encantei por esse carciofini e também pelo finocchio, que eu não conhecia. Finocchio, ela parece um coração assim também, que vem da planta erva doce e nasce embaixo da terra. Então se faz saladas, é possível fazer diversos pratos com esse finocchio. Então, todo esse mundo de coisas eu descobri na Itália, e até coisas simples, como por exemplo o molho de tomate. Sabe, o molho de tomate que a gente compra no mercado aqui no Brasil é diferente, sei lá, não sei explicar. Mas na Itália, como a maioria das famílias, eles pegam os tomates, picam, tiram a casca, fazem o molho, guardam, tipo... fazem um estoque de molho de tomate e vão comendo conforme vai passando, né? Eles guardam por um ano inteiro e vão comendo. E a primeira vez que eu experimentei esse molho de tomate da primeira família que a gente ficou, eu comi molho de tomate com macarrão. E foi um dos
melhores macarrões, assim, macarrões, não sei se pode falar assim, macarrão, um dos melhores, sabe, que eu já comi na minha vida, porque o molho de tomate, ele tinha tanto sabor, olha, que me faz sentir água na boca, de tão bom que era. Então, Itália pra mim também é comida, sabe, é sentir o gosto, dar valor ali pra poucos ingredientes, tudo isso eu aprendi com os italianos, então mais um dos fatores que faz com que eu ame a Itália é a comida italiana. Um fator bem importante pra mim também na Itália é a segurança. Salvo algumas cidades grandes, onde tem muita movimentação de gente, que eu já ouvi dizer que a gente tem que ficar atento em situações de metrô, esses lugares mais cheios, nenhum outro lugar, cidadezinha pequena, ou até cidades de médio porte, eu nunca tive problema, nunca tive que me preocupar com celular ou câmera. A gente fazia vários vídeos com a câmera na mão e a gente nunca teve problema com isso, sabe? A gente nunca nem se preocupou com, eu tenho que me cuidar porque pode ser que me roubem, sabe? Não tinha essa preocupação. E, inclusive, a gente já ouviu relatos em certas cidades grandes da Itália que a pessoa ela pode até te furtar, tá? Às vezes você nem percebe, quando você vai ver você já tá sem o objeto, né, que foi roubado, que foi furtado, mas ninguém te ameaça, sabe? Não tem casos assim de que te ameaçaram com uma faca ou com alguma coisa. Então, isso nos deixava totalmente tranquilos, assim, a gente não tinha mais aquele start que a gente tem no Brasil, que tem que ficar atento, tem que ficar ligado, sabe? Até quando a gente chegou no Brasil, o Robson que falava, você que é meio devagar, você tá no Brasil, então assim, fica mais ligada, né? Pode ser que não aconteça nada no Brasil também, mas a gente, acho que já por natureza, a gente já fica meio com o radar ligado pra que nada aconteça, pra que a gente não fique dando bobeira, a gente fala dando bobeira no Brasil, com o celular na mão, na rua. Inclusive, no Brasil eu não saio com meu celular na rua. Então, é uma coisa minha, assim. Eu não saio só quando eu realmente preciso. E na Itália, não. A gente chegou a sair, tipo, 10h30, 11 horas da noite, com o celular, pra passear com o cachorro. E é uma tranquilidade, assim, incrível, impressionante. Então, mais um item aí das coisas que eu amo na Itália. Uma delas é a segurança. Essa, eu sei que vocês vão gostar muito também, que é o poder de compra. Na Itália, né, a moeda lá é o euro e, assim, quando você sai, por exemplo, com 50 euros pra você fazer uma compra no mercado, você enche um carrinho. Tem muita coisa barata, sabe? Tem coisa que você fala, meu Deus, como é que pode ser tão barato? Lógico, né? Por exemplo, Nutella foi feito lá, então não tem nem como comparar certas coisas, mas... por exemplo, macarrão, a gente comprava, não chegava a dar €1 um pacote de macarrão, molho de tomate era 1 e pouquinho, então o dinheiro lá, ele tem valor, sabe? Se você quer comprar um iPhone, todo mundo que trabalha e tem um salário mínimo consegue comprar um iPhone. Não é igual no Brasil que você precisa juntar 5, 6 salários mínimos pra comprar um iPhone. Não, lá com meio salário mínimo você consegue já ter um iPhone. E não só iPhone, tô falando de carro, sabe? Carro lá na Itália você compra com 1.000 euros ou 500 euros. Tem carro sendo doado. Então, é muito barato as coisas, sabe, na Itália. Tanto que financiamento é muito engraçado, porque quase ninguém faz financiamento, porque não faz sentido, né? Você tem 500 euros pra comprar um carro, sabe? Então, é muito engraçado e a gente percebeu isso assim que a gente chegou. Porque tinha coisas que realmente parecia muito caro. Por exemplo, num passeio turístico, você gastar 18 euros com, sei lá, subir na Torre de Pisa, por exemplo. Isso pra gente era caro, mas porque com 18 euros no mercado você compra muita coisa, sabe? Você compra coisa pra uma semana inteira. Então, pra gente, a alimentação, o transporte, isso pra gente, na nossa visão, o dinheiro tem muito poder de compra. Eletrodoméstico, sabe? Então, isso era uma das coisas que a gente gostava muito. Toda vez que a gente tinha um dinheirinho a mais, a gente também ia na Decathlon, sabe? Que tem vários objetos e coisa arada de esportes, né? Tem barraca, todo mundo conhece, acredito, ou a maioria conhece a Decathlon. E lá a gente comprava tênis por 10 euros, e tênis bom. Inclusive meu tênis agora, ele tem... Eu paguei 16 euros, eu tô até hoje com ele. Então, assim...
são coisas que o dinheiro tem muito poder. Diferente do Brasil, na minha opinião, sabe? Que eu sempre tive que ter um bom salário pra conseguir comprar, ou pelo menos tentar comprar várias coisas que eu queria. E na Itália eu vejo que é bem mais possível. Uma outra coisa que me deixava chocada e ao mesmo tempo eu aprendi a gostar é alguns detalhes da cultura dos italianos, né? Eu já falei um pouco de comida, só que eu queria falar um pouquinho do jeito deles, o que tá enraizado neles, sabe? A cultura deles. Uma coisa que eu aprendi a gostar muito é o respeito que eles têm com a comida. Eu, particularmente, nunca nem prestei atenção quando que é a época da, sei lá, a laranja, quando que é a época da melancia, quando que é a época... Nunca parei pra prestar atenção nessas coisas. E os italianos, eu vejo que tem muito disso, sabe? Se você quer uma melancia, você tem que esperar, acho que lá pra eles é junho, julho. Você tem que esperar chegar esse período pra você poder comer a melancia. Você quer comer, sei lá, qualquer outra coisa, você tem que esperar a época certa pra comprar aquela verdura ou aquela fruta. Isso por quê? Porque eles falam assim, até foi engraçado uma vez que o Robson queria comprar uva. Eu não sei em que época que foi, sabe? Eu sei que a gente queria comer uva. E a gente gravou isso. E uma amiga italiana nossa falou assim, mas gente, vocês podiam comprar coisas da estação. É mais barato, é mais saudável. E a gente ficou encafifado com aquilo. Falou, mas como é que por que ela tá tão preocupada, né? E com o tempo a gente foi descobrindo que eles falam muito do quilômetro zero. Então assim, um produto feito no vizinho. A cidadezinha vizinha produz queijo, então vamos comprar aquele queijo. Tem melão no produtor aqui no nosso estado, sei lá, alguma coisa assim. Então eles prezam pra saber de onde tá vindo a comida deles, sabe? E é incrível porque McDonald's, por exemplo, os italianos mais velhos, eles falam, ma che ti mangi? Tipo, o que você tá comendo? Porque pra eles o mais importante não é o sabor das coisas, e sim a qualidade. Então quando o italiano te fala que uma comida é boa, você pode ir comer ela assim achando que é a coisa mais gostosa do mundo e você vai ver que não é. Que pode ser que realmente nem seja gostosa a comida. Mas ela é boa. Boa no sentido de que foi feito, eles sabem onde foi feito, eles sabem que não tem agrotóxico, eles sabem a procedência. Então é uma comida boa aos olhos dos italianos, não é uma comida gostosa. Gostosa às vezes é consequência, mas uma comida boa é realmente que ela é boa, entendeu? E pra gente fez muita diferença. No começo eu até ficava pensando, às vezes eu falava depois pro Binho, falava pro Robson, né? Falava, mas você viu aquele bolo? Não tava tão gostoso, como é que eles falam que é tão bom? E aí que a gente entendeu que o bom pra eles, o buono, não é por gostoso, e sim por ser bom. Então isso foi chocante, mas assim fez com que a gente desse mais valor em coisas que antes a gente nem prestava atenção, sabe? E realmente é mais barato você comprar fruta e verdura da estação, você sabe a procedência, você sabe mais se é possível ter agrotóxico ou não. Então é muito mais fácil de você conhecer um produto que tá ali, né, na sua região, do que conhecer um produto que foi exportado, você não sabe nem de onde que veio, nem a procedência, nada. Então isso foi uma das coisas que me deixaram impressionadas no começo, mas depois fez com que eu gostasse. Outro detalhe, gente, sinceridade dos italianos. Isso tá enraizado neles, sabe? Você vê que, tipo, tá grudado mesmo. E não é por maldade. No começo você até se choca, mas depois você vê que só sai, sabe? Eles estão falando com você e falam as coisas. E uma vez até eu tava Robson, uma família assim, e mais uma voluntária de um outro país que não era nem Itália nem Brasil. E a gente tava comendo ali, almoçando, e daí a sobremesa foi chocolate, né? E foi engraçada a situação, porque a gente cada um comeu um pedacinho, eu já tava satisfeita, e essa menina, ela começou a comer mais e mais e mais. E a italiana pegou e falou assim, acho que tá bom, né? E tirou a barra da mão dela. No começo, assim, com a minha cabeça, assim, da minha família, do Brasil, assim, falando, nossa, que mal educada, né? Ela tirou a barra da menina, por que não deixa a menina comer? E eu percebi que a menina não tava mais com vontade, não tava mais com fome, ela tava simplesmente, né, com gula ali. E é muito louco, essa mesma pessoa que tirou o chocolate, uma certa vez também eu tava comendo que nem doida, ela falou assim pra mim, cuidado que você pode engordar comendo desse jeito.
E no começo assim interfere e você fala, nossa senhora, ela falou pra mim que eu vou engordar. Mas depois, você cai na real que, tipo, ela tá querendo teu bem-estar. Ela não tá tentando te ofender. É simplesmente sai. E eu aprendi muito isso e eu vi que a gente, às vezes, faz muita coisa desnecessária. Sabe? Às vezes a gente se desdobra pra fazer um favor que nem vai nos ajudar, nem vai nos agregar nada. Às vezes é um favor que vai nos atrapalhar. E tem uma outra situação também que foi uma vez, assim, não lembro quem, mas uma certa pessoa, ela pediu uma carona para um italiano. E o italiano olhou e falou assim, não quero, porque pra mim é muito longe, não faz sentido eu te dar essa carona. E eu falei, meu Deus, como eles são desapegados com isso, sabe? Porque eu, com a minha cultura, não sei vocês, deixem nos comentários aí se vocês são assim ou não, mas na minha família, assim, sempre, tá bom, eu te levo. Mesmo que não fizesse sentido dar essa carona, a gente sempre tá se doando, assim, e às vezes nem é aquilo que a gente quer, nem é aquilo que a gente pode fazer. Então, isso nos italianos me chocou bastante, mas me deu uma visão positiva, sabe? De que, além deles pensarem que não vai, né, não vai ter sentido pra eles, eles pensam no próprio bem-estar. Que eles não podem fazer aquele favor sendo que pra eles não fazem sentido. Então, essa coisa me chocou, mas me fez ver a vida de uma certa maneira e a gostar desse jeito deles, sabe? Ninguém vai te passar a mão na cabeça, sabe? Eles vão te falar a real. E isso eu gostei bastante. Valor para o tempo deles. Italiano, eles... Eu tô falando também, tá, gente? Sempre a minha visão, o que eu vivi, o que eu passei e toda a reflexão que eu tirei de todas as minhas experiências. E italianos, eles dão muito valor ao tempo deles. Então, é engraçado, mas assim, na hora do almoço, o almoço ele não acontece em meia hora, sabe? Talvez quem trabalha, quem tem outras coisas pra fazer, sim. Mas numa família, numa refeição, italiano tem muito tempo, sabe? Ele senta, daí ele come o primeiro prato, aí tem o segundo prato, aí antes tinha o antepasto. Então, assim... é como se fosse um ritual. Toda refeição pro italiano é como se fosse um ritual. Então ele senta, ele, sabe, ele dá valor ao tempo dele. Ok, eu trabalhei algumas horas, né? Às vezes o italiano trabalhou de manhã. Aí o almoço ele fala, ok, agora eu quero tempo pra mim. E é tão gostoso você, sabe, almoçar, você não ter tempo pra... ai, tem que ir logo, tem que fazer outra coisa. Não, você senta, você come, você conversa. E pra mim sempre foi muito importante, sabe, passar muito tempo na mesa, porque eu sempre gostei muito de comer e comer devagar. Então, eu sempre, no Brasil, eu era a primeira a chegar e a última a sair. E na Itália eu percebi que não, que era todo mundo igual, sabe? A gente ficava, conversava, comia. E eu vejo que eles dão muito valor nisso também. E pra mim, me afeta positivamente porque eu sempre gostei de passar bastante tempo ali na hora do almoço ou na hora da janta. E por último, mas não menos importante, são as viagens que me impressionam e as coisas para ver na Itália. Então, o que eu amo na Itália também são os lugares, como Roma me impressionou demais. Veneza eu achei que ia me impressionar mais, mas não foi tanto, mas de qualquer forma é um lugar muito bonito para conhecer. Sirmione é um lugar incrível no Lago de Garda, no norte da Itália. A Sicília, a Sardenha foram lugares assim, sabe, cheios de praia, cheios de história. Cada lugar tem a sua comida típica e isso é incrível. Pra mim, a Itália é maravilhosa. Eu amo de verdade a Itália. Tanto que eu tô super ansiosa pra voltar e estando lá eu tenho vários projetos, quero fazer várias coisas. E o que eu gosto muito é a facilidade também dessas viagens. Na Itália você tem a opção de trem, você tem a opção de ônibus, você tem a opção de alugar carro, você tem a opção de avião, que é barato. E para os italianos também tá tudo muito perto ali na Europa, sabe? Você pode ir pra França, pra Espanha, Portugal, Alemanha, tá tudo muito junto ali. Então isso me faz gostar bastante, sabe? Não só do que eu posso conhecer na Itália, mas todos os lugares que estão em volta dali, pertinho da Itália, que eu posso conhecer também. E eu acredito que todo mundo que vai pra Itália, sabe, sempre volta com uma coisa boa. Ou pelo lugar que passou, ou por uma comida que comeu, ou por um contato que teve com o italiano.
Então, pra mim, tudo isso junto fez com que eu amasse de verdade a Itália. E eu queria muito falar pra vocês os motivos. Eu tô louca pra voltar pra Itália, então são coisas que mexem comigo toda vez que eu falo, toda vez que eu lembro. E eu espero que vocês tenham, né, tirado proveito desse vídeo, que vocês tenham conhecido um pouquinho da Itália através dos meus olhos, das minhas sensações. E é disso que eu quero falar aqui no canal, sabe? Das coisas que eu vivi, das perspectivas que eu, né, tive de uma certa viagem, da Itália, de uma certa comida. Então, é isso que eu quero trazer aqui pro canal, tá, minha gente? Então, aí estão os motivos do porquê que eu amo tanto a Itália. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!